Olá, bom dia, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao NE1 que começa agora. Hoje é quarta-feira, 15 de janeiro e nós estamos juntos até 13h. Eu já agradeço a sua companhia e também a sua interação com a nossa equipe pelo Canal Globo. O QR Code está na tela para você apontar a câmera do seu celular e mandar mensagem, vídeo ou foto. Bora pegar uma carona com o Globocop agora? Imagens ao vivo que mostram para você o Recife e também Olinda. Segunda e terça-feira foram dias de muita chuva, né? Durante a noite e a madrugada. Mas hoje o sol voltou a aparecer na região metropolitana. De acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, o tempo fica parcialmente nublado durante todo o dia e não deve chover. No verão, a chuva costuma chegar em alguns dias e com ela os alagamentos que causam muitos transtornos, principalmente no trânsito. Mas é importante também lembrar da saúde. Hoje o NE1 traz um alerta sobre como evitar a leptospirose, doença transmitida pela urina do rato. E muitos alagamentos são provocados por causa do lixo, que fica acumulado nas galerias de ruas e avenidas. Evitar que isso aconteça é uma responsabilidade das autoridades públicas e nossa também. Mas a tecnologia pode dar uma ajudinha nessa questão. A gente vai te mostrar como funcionam os bueiros inteligentes. Veja outros assuntos do NE1. Começa hoje o cadastro para vendedores ambulantes que querem trabalhar nas prévias do Carnaval de Olinda. Estamos no Janeiro Verde, um mês dedicado à prevenção do câncer de colo de útero. Uma doença que pode ser evitada com vacina. A gente explica também como é feito o diagnóstico precoce e como ele pode aumentar as chances de cura. E ainda uma opção de lazer nas férias que une diversão e contato com a natureza. Agora são 11h50. O NE1 tem acompanhado a situação de muitas comunidades da região metropolitana que foram afetadas depois das fortes chuvas do começo da semana. Muita gente ficou sem poder sair de casa por causa de ruas e avenidas alagadas. Além desses transtornos, uma outra situação preocupa quem mora em área que alaga, seja no inverno ou no verão, e os riscos de entrar em contato com a água suja e pegar alguma infecção ou doença como a leptospirose, que é transmitida pela urina de animais infectados como rato. Natália Dielu vai conversar com a gente agora sobre esse assunto, porque esse é um risco que, infelizmente, está na porta de casa de muita gente, né, Natália? Bom dia para você. Bom dia, Maristela, bom dia a todos. É verdade, para muita gente é inevitável ter contato com essa água suja, né? Porque a água da chuva normalmente se mistura à água dos canais, à água dos rios, e então acaba se tornando um risco para as pessoas por ser uma água, muitas vezes, que está infectada, né? Então, isso pode trazer algumas doenças, dermatites, até doenças respiratórias, intestinais, hepatites e também a leptospirose, né, que é causada aí pelo contato com a urina de animais infectados como o rato, né, o mais comum, o rato. Então, as pessoas infelizmente precisam sair das suas casas para trabalhar, para fazer as atividades do cotidiano, né, e elas acabam se deparando com esse risco, um risco que piora muito com a falta de saneamento básico, com os contextos em que os canais transbordam, né, e aí essa água vem ali para perto das pessoas. A gente está acostumado a mostrar, né, esse cenário muito assim na metade do ano, junho, julho, em que as chuvas são mais fortes, mas essa chuva de ontem, né, do início da semana, ela causou alguns transtornos, inclusive a gente mostrou ontem aqui no NE1, e hoje a gente foi a alguns bairros para conversar com os moradores, para trazer também esse assunto, né, dos riscos que essas pessoas têm em relação a essas doenças quando entram em contato com essa água suja.
A gente esteve no bairro de Beberibe, onde o pessoal lá fica super assustado quando tem chuva, principalmente quando a maré está cheia, né? Ontem, um dos condomínios, que é bem conhecido, Inocop, ficou totalmente alagado, e aí as pessoas viram animais, né, bichos como ratos ali boiando na água, ficaram muito assustados, muita gente não conseguiu ir trabalhar. Em Caixa d'Água também uma realidade muito triste, Caixa d'Água em Olinda, as pessoas que vivem perto de um canal lá, sem saneamento básico, hoje tiveram que entrar no canal para desobstruir os canos. Imagina você ter que entrar no canal, pisar na água suja, porque você precisa fazer um serviço que deveria ser feito pelo poder público, né? Sem contar nas pessoas que também não puderam sair de casa, gente que chegou a elevar as casas, fazer reforma para elevar as casas, para impedir que a água entrasse dentro de casa, mas mesmo assim, nessas chuvas, a água acaba entrando. Então, um cenário muito preocupante. A gente vai trazer algumas orientações para as pessoas que, nessas situações, acabam tendo que entrar em contato com essa água e também cobrar uma resposta do poder público, Maristela. É um assunto que envolve a falta de estrutura e também a saúde das pessoas, né, Natália? Até já, então, com outras informações. Os estudantes que pegaram o resultado do Enem estão numa ansiedade danada. É que as notas são usadas para a inscrição no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. É através dele que os alunos concorrem às vagas nas universidades públicas. As inscrições no SISU começam na sexta, mas Juliano Roque já adianta algumas informações importantes. Oi, Juliano, bom dia. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu fico imaginando, né, Maristela, toda vez que eu vou falar sobre SISU, sobre Enem, aí eu fico pensando assim, como mudou o jeito de entrar na universidade, né? No meu tempo era o listão que ia sair, a gente era atacado. Hoje é o SISU. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o professor David Barbosa, professor de redação, que é tão falado nesse processo, né, professor? Muito bom dia para o senhor. Ainda tem o restinho da quarta, ainda tem agonia na quinta-feira, sexta-feira começa tudo. A que horas? Isso, veja bem, no dia 17 as inscrições são abertas, no período da manhã. Então o candidato que fez o Enem esse ano, ele vai entrar no site do SISU e vai se inscrever para o curso que ele tem intenção de prestar, para os cursos na realidade. Porque diferente da época da gente, do listão, agora ele pode escolher até 2 cursos pelos quais ele vai se candidatar ali à vaga. Professor, tem um monte de gente que vai fazer esse processo do SISU pela primeira vez agora. Na hora de fazer a inscrição, de preencher esse tal formulário que é pela internet, tem que colocar algum número ou algum código que ele recebeu lá no Enem ou não? É tudo novo? Não, tem sim. Ele vai pegar o login e senha dele, ele vai acessar o acessounico.gov.mec.gov.br, que é uma plataforma do governo federal, e com o login e senha que ele fez, ele vai se inscrever e ali ele vai poder escolher entre 2 cursos. Então, diferente da gente que só tem a opção de um curso, agora ele tem 2, ele tem 2 opções que ele coloca e ele vai jogando o jogo de xadrez, como a gente diz, como a gente estava vendo. É tão interessante porque, na verdade, ele tem essa opção. É por isso que o SISU é um sistema unificado, porque o aluno, o estudante, o futuro estudante, ele pode ser de Pernambuco, mas querer estudar no Rio Grande do Norte, por exemplo. Como é que acontece isso, hein? Isso, vê só, é porque tem todo o peso da nota. Então, a depender da nota que o aluno tirou no Exame Nacional do Ensino Médio, ele tem um peso de nota diferente de cada faculdade. Então, por exemplo, ele quer cursar medicina e ele vai se inscrever na Universidade Federal de Pernambuco. Só que a nota da Universidade Federal de Pernambuco está alta. Então, ele olha lá no site do SISU e vê que a nota da Universidade Federal da Paraíba não está tão alta como a do Enem, como a da Universidade Federal de Pernambuco. O que é que ele faz? Muda a inscrição para a Universidade Federal da Paraíba para que ele tenha mais chances de concorrer, porque a cada meia-noite o sistema muda. Um boletim sai se aquele candidato está na lista das vagas daquele curso ou não. Então ele pode observar isso. Então, se num dia ele está na posição de número 4 e no outro dia ele está na posição de número 18 e só temos 20 vagas, então é a hora dele tentar fazer a mudança do curso. Você falando, professor, eu já estou ficando aqui agoniado, porque é agonia para esperar a abertura do SISU, agonia na hora lá no jogo de xadrez, e eu te pergunto, qual a importância de realmente escolher o curso que você quer? A importância é gigantesca, porque veja bem, o aluno,
Eu sei que é muito importante para um aluno de 16, 17 anos escolher o curso da vida dele, mas ele tem que escolher bem, até porque há um índice de desistência muito grande nas universidades, que é aquele candidato que, eu queria medicina, mas eu não tenho nota para entrar em medicina, então eu vou colocar outro curso da área de saúde e enfermagem, mas eu não quero enfermagem, eu quero medicina, mas eu coloquei só para passar, só para ter a vaga, então eu entro, tiro a vaga do coleguinha que queria medicina e acabo desistindo muitas vezes no decorrer do curso, porque eu não me adapto ao curso. Professor, para a gente terminar nossa conversa, até quando as inscrições? As inscrições começam dia 17 e vão até dia 21. Entendi. Então o candidato tem até dia 21 para brincar com esse seu jogo de xadrez emocional de escolha. Uma brincadeira sadia e de responsabilidade consigo e também com o coleguinha. Muito obrigado pela entrevista, professor. Maristela, eu volto com você. Tem que ter estratégia, né, para conquistar essa vaga aí na universidade. Nós estamos juntos aqui nessa expectativa com os estudantes. Estamos em janeiro e muitas metas foram traçadas para 2025. Hoje é dia 15, mas talvez você ainda não tenha começado na academia, não tenha se organizado para o concurso. E esses são apenas alguns exemplos. É que para o ano dar certo, algumas coisas não podem ser repetidas, concorda? Alguns hábitos devem ser repensados. Luna Markman está com uma psicóloga. Por que pode ser tão difícil mudar, hein, Luna? Bom dia. Oi, Maristela, bom dia para você e a todos. Porque o hábito é aquela coisa que a gente faz todos os dias, às vezes até de forma mecânica, automatizada, que a gente nem percebe porque já está na nossa rotina. Só que um mau hábito pode se agravar e trazer prejuízos. Aqui comigo a psicóloga Márcia, que vai me explicar para a gente como é que a gente identifica um mau hábito que pode trazer prejuízos. Márcia, bom dia para você. Bom dia a todos. A gente precisa identificar o que é que você está fazendo que está virando um vício, tá? Porque o mau hábito, ele termina virando um vício. Como você falou, o bom hábito, ele virou rotina. Então você acorda, toma seu café, tudo muito tranquilo. Mas quando você está fazendo isso de uma forma muito potencializada, que está gerando sofrimento, e aí você não pode ficar sem, aí você já está criando um mau hábito e isso vai virar um vício. E isso é prejudicial. E como que a gente faz para se livrar de um mau vício? Esse vício você precisa entender. Se está gerando sofrimento, você vai procurar ajuda psicológica para fazer um melhor planejamento, tá? Do seu dia a dia. Então, planejar, procurar um terapeuta, né? Verificar tudo o que está acontecendo para que as coisas aconteçam de uma forma mais tranquila e não gere sofrimento para você. Não adianta querer de um dia para o outro. Talvez mudanças pequenas, de forma gradativa, servem. Serve. A gente faz um planejamento, faz uma organização. E aí, como a gente conversou sobre essa questão de vício, né? O que a gente pode fazer para trocar isso? Vamos lá, você é viciado no celular, né? Vamos nessa perspectiva de hoje. E você quer trocar esse vício. Márcia, tá muito ruim, tá difícil, tá gerando sofrimento. E para não virar uma compulsão, o que a gente pode fazer? Você vai pegar sua cestinha, colocar o celular ali de noite quando você chegar em casa, tá? E você vai deixar um livro próximo. Então, você deixa o celular e pega o livro. Deixa o celular e pega o livro. Aí isso aí vai passar a ser uma rotina. E aí fica sadio. E às vezes a gente tendo a ajuda de outras pessoas ao redor, sei lá, minha família toda vai fazer isso, já ajuda, né? Na cooperação. E isso é um caso real, porque você é, além de professora, também clínica, né? Qual é o profissional que a gente precisa buscar quando a gente acha que está com mau hábito e quer se livrar dele? É importante você procurar a ajuda de um psicólogo. A gente tem as universidades que tem as clínicas de escola que tem um CAPS que você pode procurar. E aí, dentro do consultório hoje, a gente encontra muitas pessoas que têm esse vício e que precisam se libertar dele. Então, a gente chama a família para fazer essa cooperação. Todo mundo junto consegue diminuir e entender que aquilo ali é um vício. Aí, quando você compreende tudo aquilo, você começa a fazer rotinas melhores e termina deixando. Na rede pública, qual é o primeiro passo? Onde é que a gente busca ajuda? Você pode procurar um CAPS, porque lá tem os psicólogos, e o psicólogo, identificando essa demanda como algo potencializado, que já se tornou uma compulsão e precisar de um caso de um psiquiatra, aí lá eles fazem esse encaminhamento. Então, isso é bem legal. Então, você pode fazer... E, às vezes, nesses próprios centros, você encontra um artesanato, algo que você pode substituir. Então, são coisas bem interessantes, sabe, Luna? O importante é você buscar a melhora, você entender o que você sente para que você busque ajuda.
Perfeito, muito obrigada pelas orientações. Psicóloga Márcia Carine Monteiro deu essas orientações. Maristela, é isso, tentar identificar e trocar por um novo hábito, um hábito bom aí em 2025. Volto com você. E o início de ano é sempre bom para recomeçar, repensar e ter aí esse estilo de vida, né, Luna? Agora, 12:02, bora para um giro pelo trânsito do Recife. Nós já temos imagens ao vivo para você do viaduto Capitão Temu, do bairro de Joana Bezerra. No lado direito, os motoristas vão sentido Boa Viagem, lado esquerdo, sentido Derby. Passamos aí do meio-dia, a tendência é que o movimento se intensifique, mas por enquanto o trânsito está livre, sem engarrafamentos aí para o motorista. Vamos para a Avenida Recife, juntos, no bairro de Areias, na saída da Vila Cardeal e Silva. No lado direito, os motoristas estão sentido Cidade Universitária, lado esquerdo, sentido Imbiribeira, trânsito bem tranquilo também aí na região. Agora a Avenida Caxangá, na sua tela, no bairro da Iputinga, em frente ao Caxangá Golf Clube. No lado direito, os motoristas estão sentido Camaragibe, lado esquerdo, sentido Madalena. E o metrô do Recife voltou a funcionar totalmente nesta quarta-feira. Os trens, tanto da linha Centro quanto da linha Sul, circulam normalmente desde as 5 da manhã. Essas imagens são da estação Camaragibe e foram feitas hoje cedo pelo cinegrafista Beto Marques. Ontem, o ramal Camaragibe foi paralisado no início da manhã. De acordo com a CBTU, possivelmente um raio atingiu a estação rodoviária e paralisou o sistema. Com isso, as 5 estações foram fechadas: Camaragibe, Cosme Damião, Rodoviária, Curado e Alto do Céu. A linha Sul também passou parte da quarta-feira sem funcionar, por causa de problemas na rede de cabos. Chegou a hora de ver as vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira. As oportunidades de hoje foram divulgadas no site recife.pe.gov.br. Vem para cá comigo. As primeiras 50 vagas já estão na nossa tela. É para operador de telemarketing ativo. Para trabalhar no Recife, o salário oferecido é de R$ 1.412. É preciso ter o ensino médio completo, mas quem não tiver experiência também pode se candidatar a essas vagas. Tem vagas também para operador de caixa. Para trabalhar na capital pernambucana, são 3 oportunidades. Se você tiver o ensino médio completo, vai lá e se candidata, não precisa de experiência. Tem vaga também para consultor de vendas. Para trabalhar no Recife, são 3 vagas. Ensino médio completo, não precisa de experiência. E agora temos vagas também para motorista e entregador. Para trabalhar no Recife, são 2 oportunidades. O salário oferecido é de R$ 2.300. Basta ter o ensino fundamental incompleto e precisa ter experiência. Boa sorte aos candidatos. A seguir, o NE1 fala sobre os riscos da leptospirose, doença transmitida pela urina do rato, e que são comuns após as chuvas. E a gente mostra como a tecnologia pode ajudar a evitar alagamento nas cidades. O NE1 volta já, agora 12:06. NE1 de volta, agora a gente fala sobre um tema sensível para algumas mulheres e que no ano passado foi tema de muitas discussões na Câmara dos Deputados: o aborto. A legislação trabalhista prevê direitos específicos para mulheres que passam por isso. Juliano Roque está com um advogado para tirar algumas dúvidas que chegam por aqui sobre afastamento, repouso, remuneração. Juliano, é com você. O Maristela, eu estava conversando aqui com o advogado Leonardo Borba e a gente chegou na conclusão que esse tema é estabilidade e acolhimento para a mulher que passa, que sofre um aborto, ele deve ser considerado muito mais uma questão humanitária, uma questão de sentimental do que um simples tema trabalhista do país. Doutor, hoje o Brasil ampara essa mulher de que forma? Boa tarde, Juliano, a todos os telespectadores. De fato, é um tema muito sensível, onde a mulher passa por um momento muito difícil e que merece um tratamento não só legislativo, mas humanitário também.
Então, a gente tem a proteção trabalhista que garante a estabilidade durante o período de licença maternidade e também uma garantia previdenciária, em que mesmo na ocorrência de um aborto espontâneo, é possível que a mulher receba esse salário maternidade. Importante a gente diferenciar a licença maternidade do salário maternidade. A licença é o tempo de afastamento que a mulher vai precisar se afastar do trabalho na ocorrência aí do nascimento, ou então do aborto espontâneo, e o salário maternidade é o efetivo recebimento desse benefício garantido pela Previdência Social. Para ela ter direito a esse benefício, o aborto tem prazo, mas enfim, tem dias para que ele aconteça, para que ela tenha direito a esse benefício? Para ter o direito não, mas o tratamento legal ele é diferenciado de acordo com o tempo, né, da gestação. Isso, de gestação. Se o aborto acontecer até a 22ª semana de gestação, o período de afastamento e de licença maternidade e de seguro maternidade ele vai ser recebido por 14 dias. Se for depois desse prazo, ela vai ter direito ao recebimento completo dessa licença, dos 120 dias amparados pela lei e também do salário maternidade concedido pelo INSS. Uma empresa que por acaso vir a demitir uma mulher, logo depois que ela tem esse aborto espontâneo, o que pode acontecer? Essa dispensa, dentro do prazo da licença maternidade, ela é ilegal. Então, a empresa teria que readmitir, recontratar essa funcionária para garantir os seus direitos durante esse período de afastamento. Existe em tramitação algum projeto de lei para melhorar, para dar mais condições e mais abraço para essa mulher que sofre tanto? Porque a gente sabe que perder um filho, em qualquer das situações, não é fácil para a mulher que está vivendo aquele momento. É verdade. De fato, é uma situação muito sensível que deve ser e merece ser melhor amparada pela legislação, independentemente do prazo que isso aconteça. Então, existem sim discussões no Legislativo para que haja essa ampliação desse amparo e a gente espera que daqui para frente essa cobertura seja cada vez maior para que haja esse amparo mais efetivo. Doutor Leonardo, então, no resumo da ópera, nós temos duas situações em que ela é amparada. É um salário que se fala como? Isso, é o salário maternidade, que é garantido pelo INSS. Que é diferente da licença maternidade, quando a mulher tem a gestação normal e tem o bebê. E aí eu te pergunto, ela tem estabilidade na empresa? Tem. Durante o gozo dessa licença e do recebimento do salário maternidade, ela permanece assegurada, impedida de que haja essa dispensa do trabalho em qual ela está vinculada. Ela pode pedir mais tempo se for cumprido já esse prazo de licença? Perfeito. Essa é uma dúvida muito comum, Juliano. É possível que haja a extensão do salário maternidade e da licença mediante uma justificativa médica. Então, um caso em que o parto ele é um pouco mais complicado, em que a mãe precisa de um afastamento maior, ela vai poder solicitar esse parecer médico e a prorrogação desse benefício ela vai ser concedida mediante análise do INSS. O INSS. Doutor Leonardo Borba, muito obrigado, pela entrevista, pela conversa. Maristela, eu volto com você. 12h03, a gente segue o NE1 falando agora de uma polêmica no litoral sul. O muro feito de troncos no Pontal de Maracaípe. Você acompanha imagens de ontem à tarde, feitas pelo Globocop. Funcionários da Agência Estadual de Meio Ambiente começaram a fazer a retirada do cercado. Nos últimos anos, comerciantes da área reclamam que a circulação pelo local ficou mais difícil com o muro. A construção de 536 metros foi autorizada pela própria CPRH em 2022. Em maio do ano passado, durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a CPRH voltou atrás e determinou a retirada do muro, com a justificativa de que ele atrapalhava o acesso à praia e que a construção não cumpriria com as regras acordadas. Em outubro do ano passado, o Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou que o muro fosse derrubado. De acordo com o proprietário do terreno, a construção feita de coqueiros era para proteger uma área de preservação ambiental da erosão. Ontem, o empresário João Vitor Fragoso, dono do terreno, disse que a derrubada de 40 metros do muro aconteceu sem apresentação de mandado, sem oficial de justiça e sem ordem judicial. Ele afirmou que o caso foi remetido à Justiça Federal e que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região concluiu que a demolição imediata do muro seria desproporcional e irreversível e pediu uma perícia. O Globocop voltou a sobrevoar o Pontal de Maracaípe agora há pouco.
o muro de troncos de coqueiro continua no local. Inclusive, a parte que foi derrubada ontem foi reconstruída. Nas imagens, nenhum funcionário da CPRH trabalhando por lá. Apenas uma retroescavadeira parada no terreno. Nós procuramos novamente a CPRH para responder sobre a situação do muro, mas não tivemos retorno até o momento. Também procuramos o Tribunal Regional Federal para saber do processo ao qual o dono do terreno se refere, mas até o momento também não tivemos esse retorno. A gente volta agora a falar sobre a situação de comunidades da região metropolitana que foram afetadas depois das fortes chuvas do começo da semana. E com as ruas alagadas, mesmo no verão, moradores ficam preocupados com os riscos de ter que entrar em contato com a água suja e pegar alguma infecção ou doença como a leptospirose. Natália Dielu volta a falar com a gente sobre esse assunto. Ela conversou com os moradores que vivem em áreas alagadas e passam por essa situação, infelizmente, né, Natália? Maristela, a gente esteve no bairro de Beberibe, no Recife, estivemos também no bairro de Caixa d'Água, em Olinda. Agora a gente fala ao vivo aqui do bairro de Dois Unidos, em frente aqui às obras no Rio Morno. Aqui o pessoal também sofreu bastante ontem com as chuvas, ficou tudo alagado aqui. E aí, com esses alagamentos, né, com essas enchentes, vem a preocupação com essas doenças, né? Já que a água normalmente ela está contaminada. A gente preparou uma reportagem agora, conversamos com alguns moradores, né, que compartilharam essa angústia, porque muitas vezes é inevitável entrar em contato com essa água suja. As pessoas precisam sair de casa para fazer as suas atividades e aí elas acabam se arriscando. Vamos acompanhar a reportagem. Água para todo lado. Da janela de casa, essa foi a vista de ontem dos moradores do condomínio João Paulo II, conhecido como Inocope, em Beberibe, no Recife. Por aqui, a chuva sempre traz esse cenário. Dona Maria conhece bem essa história. Ela mora no local há 32 anos. Ontem, logo cedinho, 4h30, já começou, né, a chuva. Já começou a alagar. 9 horas mais ou menos, a gente já estava bem alto a água, a gente não consegue sair de casa. Além disso, são muitos insetos, barata, rata, até cobra já teve aqui, entendeu? E a tensão que a gente fica também, né? A gente fica tensa. Ela não dorme quando começa a chover. Há 5 anos, Dona Lúcia vive no condomínio. O apartamento dela fica no térreo. Em 2022, ela perdeu vários móveis. Hoje, os eletrodomésticos estão assim, em suportes altos para a chuva não estragar. A gente fica super nervosa, sem dormir, né? Se for à noite, então a gente fica sem dormir. E isso já acontece desde que eu cheguei para aqui. Exatamente há 15 dias que eu havia me mudado, eu já acordei com água na canela, uma certa manhã. E daí isso virou sempre que chove, essa luta, essa agonia. As enchentes costumam trazer bichos como ratos. Essa realidade assusta e impede que as pessoas saiam de casa. Sara comprou um apartamento aqui há 4 meses. Ela tem uma filha de 1 ano e 9 meses e ontem não pôde ir trabalhar. Eu tenho o costume de abrir sempre minha janela pela manhã e aí quando eu vi estava tudo alagado. Eu não tinha condições de sair de casa, não tive condições de ir ao trabalho, não tive condições de deixar minha filha na rede de apoio. E assim, eu já tinha sido informada, mas isso como se fosse uma chuva muito forte. E na verdade não foi, né? Foi uma chuva fina, constante e gerou já esse transtorno para a gente morador. O contato com água de enchentes pode aumentar muito o risco de contrair algumas doenças infecciosas, incluindo problemas gástricos, infecções respiratórias, hepatites, dermatites e também a leptospirose. Aqui em Caixa d'Água, Olinda, os moradores sofrem muito com esse problema. A falta de saneamento básico e de limpeza dos canais são alguns dos motivos que levam as pessoas a adoecerem pelo contato com a água da chuva. Neste canal que fica no bairro, há muito lixo e mato alto. São muitos mosquitos também. É comum, quando chove, ver o canal transbordar. Seu Gastão mora numa rua próxima ao canal há 35 anos. Ele fez reformas para deixar a casa mais alta, mas mesmo assim, a água já entrou.
Às vezes, ter contato com a água da chuva é inevitável. A gente sobe, eu subi a casa aqui, mas a gente fica preocupado porque até o tempo anterior a gente já passou por cheia, por dentro de água e aquilo outro. E a gente veio lá fora cobrindo a casa. Então a gente já fica com a mente perturbada com isso, né? Quando está enchendo aqui cheio, eu não saio para canto nenhum, fico aqui, só daqui olhando e pronto. Dona Cláudia, esposa de seu Gastão, disse que várias pessoas já ficaram doentes por causa da água suja que vem com as enchentes. Eu não sei o nome do rapaz, que ele mora para ali, para aquela comunidade ali. Mas ele limpou ali à frente, essa parte daí, na última enchente que teve, e ele ficou doente. A gente passou vários dias sem ver ele. Quando a gente reencontrou ele, aí falou com ele, ele disse que passou os dias que a gente não viu ele internado com leptospirose. Seu Edivaldo mora no bairro há 16 anos. Por causa da chuva de ontem, hoje ele teve que entrar no canal para desobstruir os canos da casa dele. Outros moradores precisaram fazer o mesmo. Uma atividade arriscada, porque a água é muito suja. Mas eles não têm outra alternativa. Tem de entrar de todo jeito, porque o Deus não entrar não tem água potável, não é só eu não. Todo mundo tem de entrar para a gente estar seus canos para ter água potável. Tem de se arriscar, né? A gente somos pobres, somos humildes, a gente não tem como comprar água mineral para tomar banho, nem lavar roupa, nem fazer comida, né? A gente já compra para beber a pulso, então fica assim, Olinda esquecido, caixa d'água fica esquecido, toda vez que chove, que laga, é uma coisa mais horrorosa do mundo, parece uma praia que chega a enche tudo, só não vê mais nada, até só vê só o telhado. Triste, né? O desabafo de seu Edivaldo, que por falta de opção tem que entrar em contato com essa água suja. A gente pediu uma resposta da Prefeitura de Olinda, que disse que uma equipe técnica vai fazer uma vistoria no local ainda hoje para avaliar as condições e priorizar as ações necessárias. A Prefeitura ainda diz que o planejamento para começar a intervenção de limpeza já está sendo organizado e está previsto para ocorrer na próxima semana. A Prefeitura pede que as pessoas colaborem e não descartem lixo no local. Então, a gente viu o exemplo do seu Edivaldo, que entrou no canal, a história de outras pessoas que pegaram também leptospirose por causa do contato com essa água suja. Por isso, a gente convidou aqui o Dr. Felipe Prohaska, que é médico infectologista, para falar, né, doutor, boa tarde para o senhor, sobre os riscos, né? Não é apenas leptospirose, são várias doenças, né? A mais comum que a gente ouve muito falar é leptospirose, né? Boa tarde. A gente sempre fala de bactérias e vírus, né? São intermináveis, você tem uma grande quantidade relacionada à qualidade da água, né? Veja que o mundo todo, o CDC, a Organização Mundial de Saúde, fala da qualidade da água sendo um problema para várias doenças no mundo. Não é diferente aqui no Brasil, principalmente em grandes cidades, que você tem um problema muito sério de habitação e de saneamento básico. Bactérias como leptospirose são bem conhecidas nossas, mas existem vírus agora, como o norovírus, que teve um surto recente nas praias de Santa Catarina, rotavírus, que são vírus que têm queixas gastrointestinais, são diferentes daqueles vírus respiratórios. Aí quando a gente entra no mar das bactérias, são várias bactérias com queixas gastrointestinais, como Escherichia coli, como Shigella, Salmonella, mas quando a gente vai para a leptospirose, que é de um problema da urina, da ratazana nessa água acumulada, é uma doença que em 5% dos casos fica tão grave e que trazem tantos transtornos e que no início todos têm sintomas muito parecidos. É difícil separar quem é quem no começo, mas é sempre muito importante que quando você tem os sintomas, ressaltar ao profissional de saúde que esteve exposto a essa água e por quanto tempo esteve, para poder a leptospirose ser incluída como uma possibilidade. Doutor, a gente mostrou que não dá, em algumas situações, para evitar o contato com essa água suja. O que é que a gente pode orientar as pessoas que entraram em contato com a água? Tem alguma coisa que elas podem fazer para evitar, né, essa contaminação, essa infecção? Minimizar o risco, porque infelizmente não existe medicação de profilaxia, nem existe vacina para leptospirose. Você deve diminuir o tempo de exposição. Para diminuir o tempo de exposição, você deve sair o mais rápido possível dessa água e tirar a roupa que está contaminada também. Então, você ficar exposto a essa roupa também é uma forma de ter um risco maior de contrair a doença. Então, assim que possível, tira a roupa, água e sabão, para poder minimizar a presença da bactéria, para ela não ter mais tempo de achar pontos de entrada na nossa pele.
Aí o senhor falou, né, que estava me falando que os sintomas demoram a aparecer, né? Às vezes mais de uma semana. Que sintomas são esses, para a gente lembrar? O senhor falou que os primeiros sintomas são parecidos com outras arboviroses, né? Dengue, chikungunya, mas o que é que difere, né, a leptospirose e também com quanto tempo aparecem esses outros sintomas? No começo é tudo muito parecido, é difícil, por isso que acaba se encaixando com as famosas viroses, né? Norovírus, dengue, leptospirose, toda metapneumovírus, todas elas se encaixam muito parecidas nos primeiros dias com sintomas muito parecidos. Na leptospirose, algumas coisas chamam a atenção, né? A conjuntivite é uma possibilidade, a dor na batata da perna, né? A famosa dor na panturrilha. Isso é comum na fase mais aguda da leptospirose. A preocupação são aqueles pacientes que começam a apresentar depois de 7 dias as formas mais graves. Então é muito comum que no 5º, 7º dia você tenha a mudança do quadro clássico para a forma hemorrágica, que é a icterohemorrágica, que é a que deixa a pele amarelada, que o paciente começa a ter lesão no pulmão e no rim, começa a cuspir sangue, tossir sangue. Essa é uma necessidade de terapia intensiva imediata, né? Uma necessidade de busca imediata do serviço de saúde. Doutor Felipe Prohaska, muito obrigada, né, por essas orientações. Então, ele lembrou que se a pessoa teve contato com aquela água suja, se ela puder imediatamente, né, lavar o local, tomar um banho com água e sabão, para tentar minimizar os riscos, Maristela. E como sempre falamos aqui, né, Natália, não é uma escolha dessas pessoas. Dá uma angústia enorme ver seu Edivaldo, outros moradores, tantas famílias entrando ali naquele canal para tentar desobstruir os canos para ter água dentro de casa. Isso é uma falta de dignidade mesmo e é preciso pensar na estrutura, numa melhor assistência para essas famílias. Nós estamos só no mês de janeiro, o meio do ano, vem aí as chuvas, né? Então, a gente traz esse alerta aqui no NE1. A chuva deu uma trégua na região metropolitana hoje, mas de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, as chuvas no interior do estado devem continuar intensas até o fim da semana. Nos últimos dias, em várias cidades da Zona da Mata, canais transbordaram e a água invadiu as casas. Mesma situação do sertão do estado. Em Ingazeira, um homem morreu ontem à noite depois que o carro foi levado pela correnteza. As imagens do carro dentro do riacho foram enviadas para o Canal Globo. De acordo com os bombeiros, o veículo foi arrastado pela correnteza do rio ontem à noite na zona rural de Ingazeira, no sertão. 2 pessoas estavam dentro do carro. Um homem de 23 anos morreu. O outro, que dirigia o veículo, conseguiu sair e segurou em uma árvore até o momento do resgate. Ainda no sertão, em Petrolina, várias ruas ficaram alagadas. Em alguns bairros, a água do esgoto misturou com a da chuva. No loteamento Dom Avelar, os transtornos foram ainda maiores. Os moradores reclamam de que a lagoa está sem bomba de drenagem e, por isso, sempre que chove, a água transborda. Na Zona da Mata, as fortes chuvas causaram alagamentos e a água invadiu as casas. Vídeos foram enviados para o Canal Globo mostrando a situação em Vitória de Santo Antão. A água entrou em um comércio e os motoristas se arriscavam para passar pelo alagamento em ruas do centro da cidade. Neste outro vídeo, a água leva tudo que vem pela frente. Em Vicência, muita lama pelas ruas. Este córrego transbordou. A água cobriu a passagem de veículos. Neste vídeo é possível ver a correnteza bem forte na frente das casas. Em Tracunhaém, muita chuva no loteamento Liberdade e na Baixa Verde. A força da correnteza assustou os moradores. As ruas ficaram completamente cobertas pela água. E a gente sabe que muitas vezes os alagamentos são provocados por entupimento no sistema de drenagem, quase sempre pelo lixo descartado de forma errada. A solução desses problemas passam pela educação de cada um, mas podem receber uma ajudinha da tecnologia. São os bueiros inteligentes. Pelas ruas não é difícil encontrar pessoas preocupadas com um dos maiores problemas de toda a cidade grande, o lixo. Cada um tentando fazer a sua parte. Bom, eu procuro separar, né? Latas, vidros, mas pela rua não vejo bem isso não, viu? Isso é um problema gravíssimo, né? Até mesmo a gente consumindo, joga embalagens na rua. Isso aí vai para a galeria e termina entupindo, né? E depois a gente está reclamando que a rua está toda alagada. O governo também tem sua parcela, porque a gente precisa de uma política mais incisiva de educação ambiental. Isso sim
sempre, todos os dias, todos os momentos. Mas é a responsabilidade da gente que tem que ser muito grande, muito grande. Eu acho que só vai resolver quando cobrar multa mesmo. De acordo com a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, numa pesquisa divulgada no fim do ano passado, cada brasileiro produziu, em média, 382 quilos de resíduos em 2023, mais de 1 quilo por dia. Boa parte desse lixo foi parar em lugar errado, na rua. Além de sujar a calçada, ele também pode entupir os esgotos e o resultado a gente vê quando chove. Alaga tudo. No ano passado, entrou em vigor no Recife uma lei para tentar reduzir esse problema. São os bueiros inteligentes. Essas caixas coletoras servem como peneiras, segurando os materiais sólidos, impedindo que o lixo passe para as galerias. A proposta de lei na Câmara do Recife foi do vereador Zé Neto, do PSB. Os novos projetos, os novos empreendimentos na nossa cidade, a contrapartida do empreendedor será a construção do bueiro inteligente. O projeto só será aprovado mediante a implementação dos bueiros inteligentes. O projeto prevê multa e quem fiscaliza é a Prefeitura da cidade do Recife. Aqui na Rua Benfica, na Madalena, Zona Norte, a Prefeitura do Recife instalou alguns desses equipamentos, chamados ecocestos. Até agora, a Prefeitura disse que já tem aproximadamente 50 espalhados pela cidade desde 2022. De acordo com a Enlurb, Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife, esses dispositivos já ajudaram a recolher 50 toneladas de resíduos. Iniciamos com 25 em 2022 e a gente já está com 50, a ideia é 2025 ampliar ainda mais. Então, existe um critério de escolha para ser implantado esse dispositivo, onde existe a recorrência de alagamento naquele ponto e onde existe também um grande descarte de resíduo irregular. E aí sim a Prefeitura da cidade do Recife mapeia e faz a implantação nos locais adequados. A Prefeitura fiscaliza se as empresas estão instalando os bueiros inteligentes e faz manutenção dos que já funcionam. A cada 15 dias, aproximadamente, é feita a retirada desse resíduo que é retido dentro do dispositivo. E os empreendimentos privados e particulares, uma vez que eles querem adotar essa ideia, que é positiva, eles têm que arcar e bancar com esse investimento, digamos assim. Mas, de uma forma geral, é importante conscientizar a população do local adequado desse resíduo, né? Que não é nas ruas, não é nas vias, e sim nas lixeiras, né? A Enlurb disse ainda que cada caixa coletora do bueiro inteligente custa em média R$2.000 e que a cidade do Recife tem ao todo 43 mil caixas coletoras de águas pluviais. Por isso, a instalação vem sendo feita de forma gradativa. 320 mil pessoas estão sem água no Recife. Essa notícia está no G1 Pernambuco. O QR Code está na tela para você acessar. De acordo com a Compesa, uma adutora de grande porte no bairro de Afogados foi atingida durante uma obra da Prefeitura. O acidente foi ontem à tarde e provocou a suspensão do abastecimento de água em 30 bairros. No G1 Pernambuco tem a relação de todas as localidades que estão sem água. A Compesa disse ainda que a tubulação atingida é uma das principais adutoras responsáveis pelo abastecimento da cidade e que ainda não tem uma previsão de quando o fornecimento vai ser restabelecido. A Prefeitura disse que o acidente aconteceu durante uma obra de fundação. Falou também que solicitou à Compesa a planta hidráulica da região e que a Compesa aprovou as intervenções. Começou hoje o cadastramento dos empreendedores interessados em trabalhar nas prévias de Carnaval de Olinda. Juliano Roque tem os detalhes. Como é que faz esse cadastro, hein, Juliano? Paga alguma taxa? Não, Maristela, para essa vez agora não paga não. E é muito simples, viu? As pessoas chegam aqui, nem demora muito, que eu fiquei de olho para ver se estava demorando, mas não está demorando não. No Carnaval, enquanto muita gente brinca valendo, também tem um bocado de gente que trabalha para valer, ó. Essa turma aqui é ambulante, trabalha muito durante as prévias e também no Carnaval. Mas falando em prévias agora, galega, rapaz, você vende o que em Olinda? Espetinho e cachorro-quente, cerveja, guaraná. Como é que está o movimento agora nas prévias? O movimento melhorou bastante, está começando a melhorar agora. O pessoal está
vindo mais para Olinda, tá tendo mais segurança. O pessoal tá curtindo bastante. Mais animada para o carnaval? Muito, 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 muito. Onde é que você fica no teu ponto para vender? Eu fico perto da Pitombeira dos Quatro Cantos. Entendi. Lugar bom, né? Movimentado. Sim. Não é isso? Sim. Ó, Neuza também é ambulante. Neuza vende espetinho da Neuza. Ô, Neuza, por exemplo, domingo de prévia é famoso, é muita gente. Você começa a se preparar em qual dia da semana para vender no domingo? Sempre na sexta-feira, né? Eu compro material, eu compro ele, eu não faço. Eu compro ele lá em Afogados, entendeu? Entendi. Aí pronto, vou trabalhar de boa. E quantos quilos de espetinho, por exemplo, para um domingo? Onde tá bom, aí chega na base dos 50, 60, entendeu? Eu sou pé quente, viu? Esse domingo ó, vai vender tudo. Se quiser, em nome do boa. Senhor. Bom trabalho para vocês. Eu só quero agradecer aos peças que compram a gente, né? Que o povo chegue para comprar. Em nome do Senhor Jesus. Chamar o povo para Olinda. Olha, a gente está ao vivo aqui na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Eu converso agora com o secretário daqui do município, Guilherme Cabral. O secretário, paga nenhuma taxa não, né? Eu falei antes, mas quero confirmar. Certo, não paga nenhuma taxa. Teremos o cadastramento agora até o dia 29 de janeiro. Certo. Nesse primeiro dia já tivemos 104 cadastramentos já. E o horário é das 9 às 13 horas. Não paga nenhuma taxa. Quais são os documentos que o ambulante tem que trazer? RG, CPF, comprovante de residência. E os que já estavam conosco trabalhando desde as prévias do ano passado, do carnaval do ano passado, também tragam o crachá para poder facilitar para a gente colocar esses ambulantes, esses empreendedores no local que eles já estavam nos anos anteriores. Esse cadastramento que está acontecendo agora dá direito para trabalhar também no carnaval ou é outro? Não, o cadastramento do carnaval será em outro momento, né? Vai ser a partir do dia 3 de fevereiro até o dia 12, com os antigos, que a gente já vai privilegiar as pessoas que já estavam conosco desde antes. E do dia 13 de fevereiro até o dia 22 será com os novos empreendedores do Carnaval. E aí tem mais tempo, a gente vai falar também sobre o cadastramento do Carnaval. Agora, para esse ano, como é que vocês escolhem, fazem a triagem de onde as pessoas vão poder trabalhar? Exatamente por isso que a gente solicita que todos os que vierem fazer o cadastramento, eles tragam já o crachá do ano passado, para poder facilitar, otimizar o atendimento, para a gente alocar, na medida do possível, eles no mesmo local. Quantos ambulantes trabalharam nas prévias do ano passado? Nas prévias do ano passado, a gente teve aproximadamente 400 empreendedores cadastrados e no Carnaval, aproximadamente 1.300. A Secretaria já tem um planejamento de quantos ambulantes vocês pretendem cadastrar agora para as prévias desse ano? A gente teve uma movimentação muito boa hoje, né? Foram 104, teremos 14 dias de cadastramento. Então, como no ano passado a Prefeitura de Olinda, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico EPCA, titularizada pela nossa atual prefeita Mirella Almeida, deu uma atenção muito especial aos empreendedores, com oficinas junto ao SESC, junto também a questão de microcrédito para eles, a questão de cursos para manuseio das bebidas. Então, isso a gente acredita que vai agora impulsionar o cadastramento das prévias desse ano. Então, e quantos? Qual o número? Para a gente fechar a conversa. A gente acredita ali em torno de 800, né? Porque vão mais do que dobrar realmente do ano passado, porque hoje foram 100. Deus queira que todo mundo tenha direito, todo mundo trabalhe e ganhe dinheiro. Bom carnaval, viu, minha gente? Bom trabalho para vocês. Domingo a gente se encontra, viu, Galega? Valeu, obrigado, secretário. Bom trabalho para o senhor também. Maristela. Uma época boa, né, para ganhar dinheiro e quem sabe fazer aí uma renda extra também, né? A gente volta a falar sobre as comunidades da região metropolitana que foram afetadas depois das fortes chuvas desta semana. No Recife, moradores estão preocupados com os alagamentos no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte. Eles mandaram vídeos pelo Canal Globo que mostram como ficou a situação da Avenida Hildebrando Vasconcelos, perto do Rio Morno. Dá para ver que a avenida ficou bastante alagada. Essa água invadiu as casas. Uma quantidade grande de lixo foi arrastada pelas chuvas e se acumulou por lá. Muita gente ficou sem poder sair para seguir para os compromissos. Os moradores dizem que essa situação não é novidade na comunidade. Natália Dielu foi para lá conversar com esses moradores. Eles dizem que o problema se agravou depois que a prefeitura começou a obra de uma ponte por aí, né, Natália? Conta pra gente o que você ouviu desses moradores, por favor.
Oi, Maristela, a gente está aqui, né, bem perto dessa avenida que você mostrou, porque o problema afeta todo mundo que mora aqui nessa área do Rio Morro. Essa aqui é a Avenida Compositor Vinícius de Moraes. E aqui desse lado, que o Eliabe Pessoa vai mostrar para vocês, está a ponte que está sendo construída desde o ano passado. O pessoal disse que começou em junho, né, essa obra. E a reclamação dos moradores que estão aqui, ó, estão reunidos aqui para falar com a gente do NE1, é de que desde que essa obra começou, né, o fluxo do rio foi obstruído, ficou ali interrompido por causa da obra, e aí os alagamentos, sempre que chove, são constantes, né, Letícia? Ano passado começou a obra na metade do ano, a gente veio questionar justamente porque eles botaram uma barreira no meio do rio para que a água não passasse abaixo da ponte como eles estavam construindo. Fizeram outro percurso para que o rio pudesse correr. Então esse rio não estava fazendo esse percurso direito. Tá a água parada, além de muito mosquito, né, muita muriçoca, ainda tem o problema dessa água. Quando chove, a gente acaba sendo afetado. Teve a chuva de segunda-feira, que não foi uma chuva tão grande e entrou água na minha casa. Teve a chuva de ontem, saí com água no joelho na minha casa. Uma água que entrou que era coisa que poderia ter sido evitado. Porque se tivessem feito a obstrução daqui, tivesse tirado essa barreira que colocaram, isso não teria acontecido. A gente foi falar com o secretário, falou com o secretário da obra, fizemos reunião, o prefeito esteve aqui segunda-feira, mas não resolveu de nada, né? Ele falou a questão do lixo, mas lixo por lixo sempre teve. Letícia, e deixa eu falar com outro morador aqui, esse senhor. O bloqueio que vocês falam, é esse bloqueio aqui? É esse bloqueio aqui de barro? Qual é seu nome, senhora? Gleice. É esse bloqueio aqui que deu esse transtorno todo. Depois de que colocaram isso aí, o rio não fluiu mais. A curva, o rio não vai dar. O rio não dá curva. E a gente passou por isso. A senhora entrou água na sua casa? Muita água, muita água. A água veio até o joelho. Cobra, matamos 3 cobras dentro de casa. Tinha sapo, tinha tartaruga. E lixo, muito lixo dentro de casa que entrou. Fora o portão e caiu. Fora o quê? O portão caiu. Então, perdi geladeira, perdi guarda-roupa. Então, não é a primeira vez que entra água, mas a gente... Vocês acham que piorou mesmo com a obra? Então, o problema foi a obra, porque a chuva que deu 2 horas de chuva não tinha entrado a quantidade de água que entrou. Até na pista deu muita água, que isso nunca aconteceu. Pronto, tá certo, gente. Então, os moradores muito preocupados, né, com essa obra. A gente pediu uma resposta à Prefeitura do Recife, né, porque 2 Unidos do Recife, essa ponte liga 2 Unidos e Beberibe também. E daqui a pouco a gente volta, então, com uma resposta da Prefeitura do Recife, Maristela. Porque os moradores não podem continuar nessa situação, né, Natália? A polícia de São Paulo investiga a morte de um delegado pernambucano, morto durante um assalto em um bairro da zona sul da capital paulistana. Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, estava em São Paulo há apenas 2 meses e pretendia voltar a viver aqui em Pernambuco. Câmeras de segurança registraram todos os momentos do assalto, que terminou com a morte do delegado. A cena foi registrada por quem passava pela rua logo depois de o delegado ser atingido pelos tiros. Do alto dava para ver a movimentação intensa de policiais civis e militares. Eram 11h25 da manhã, como revela a imagem da câmera de segurança. Um motoqueiro, que parecia ser um entregador, passa pela rua e para a moto atrás de uma caçamba. 4 homens que trabalham numa obra estão na rua. A vítima caminha de camiseta, bermuda e chinelo. Desce da calçada justamente por causa dessa obra e passa pela rua ao lado de um carro. O criminoso desce da moto e aponta a arma. A vítima levanta os braços e pega um objeto do bolso para entregar. De acordo com a polícia, era o celular. O criminoso parece levantar a blusa da vítima e então atira. O delegado cai no chão baleado nas costas. O criminoso foge com o celular e a arma do delegado. O ataque durou menos de 1 minuto. Uma testemunha contou o que presenciou. Vai dar o celular, lá sabe. Aí eu peguei o celular, eu
A polícia, né, o homem tomou tiro lá, pegou o celular na mão dele e deu as costas pra ele. Aí ele puxou a cara, volta aqui, pai, pô, nessa ele ganhou o revólver do cara na cintura. Não disse palavra nenhuma. Entregou o celular na mão dele e deu as costas pro celular. Aí nessa ele mandou a polícia voltar. Foi lá que ele puxou pela camiseta e observou o revólver na cintura dele. Pouco antes, câmeras gravaram um motoqueiro e o delegado vindo na mesma rua. Enquanto o delegado atravessava na faixa de pedestre, o motoqueiro seguia em direção à caçamba. O delegado Josenildo Belarmino foi socorrido, mas morreu no Hospital do Campo Limpo aos 32 anos. Você então não, já vou morrer. Foi a última palavra dele. Ele era delegado plantonista aqui no 11º Distrito Policial. Tinha sido nomeado há apenas 8 meses e começado a trabalhar só há 2. Ele não ia ficar aqui em São Paulo. Ele também tinha passado no concurso para delegado em Pernambuco. Ele era de lá e voltaria para ficar com a família no mês de março. O crime foi na esquina das ruas Antônio das Chagas e Amaro Guerra, em Santo Amaro, na zona sul da capital. O velório do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior aconteceu hoje pela manhã na Academia de Polícia em São Paulo. À tarde, o corpo vai ser trazido para Pernambuco e amanhã acontecerá um novo velório na Câmara Municipal de Xangrande, na zona da Mata Sul do estado. E logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver os estragos causados pela chuva no país. Kovalik. Daqui a pouco, no Jornal Hoje, a chuva pelo país causa mais mortes e destruição. Em Minas Gerais, mais uma vítima. Já são 15 mortes este ano. 50 cidades estão em estado de emergência, 4 de calamidade pública. E o dia seguinte, de 2 cidades de 2 estados que ficaram embaixo d'água. Os 2 cenários são de destruição e os moradores terão muito trabalho para recuperar o que perderam. Será que vem mais chuva agora à tarde? A gente conta no Jornal Hoje que tem mais. A polícia tenta combater bandidos do Comando Vermelho em 2 estados e eles reagem. No Rio de Janeiro, os criminosos jogaram óleo na pista para evitar a entrada numa favela do veículo blindado da PM, o Caveirão. 3 suspeitos foram mortos. Em Rondônia, a mesma facção voltou a atear fogo em ônibus. Foram 10 desta vez. Tudo isso e muito mais no Jornal Hoje. Daqui a pouco, fique ligado. Todos os meses, os médicos chamam a atenção especial para um cuidado específico com a saúde e fazem campanhas reforçando a importância do diagnóstico precoce. Estamos no Janeiro Verde, um mês dedicado à prevenção do câncer de colo de útero. O colo do útero serve como proteção para o útero. Sintomas como cólicas e sangramentos fora do período menstrual podem indicar que existe lesão no colo do útero e até câncer. Diferentemente de outros tipos de câncer, esse pode ser facilmente evitado tomando uma vacina. Para quem não tomou, o diagnóstico precoce desta doença aumenta muito a chance de cura. No Brasil, o câncer de colo de útero é o 3º que mais ocorre entre mulheres, o 4º em número de mortes. Por ano, a estimativa é de 17 mil novos casos. O Nordeste é a 2ª região de maior incidência. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer. Em Pernambuco, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram diagnosticados quase 600 novos casos ano passado, sobretudo em mulheres de 35 a 59 anos, baixa renda familiar, pouca escolaridade e muitos filhos. Este médico explica que o câncer de colo de útero é causado pelo papiloma vírus humano, HPV, que é bem comum e transmitido nas relações sexuais. O exame preventivo, conhecido como Papa Nicolau, é o que detecta a presença do vírus e de lesões. Segundo ele, é um câncer que pode ser evitado com o uso de preservativo e com a vacina que está disponível no SUS. A vacina nada mais é do que o vírus enfraquecido. Você vai ter uma resposta imunológica àquele vírus enfraquecido. E, na sequência, se caso você venha se contaminar, por exemplo, numa relação sexual, sua imunidade já vai ser capaz de identificar aquele vírus e aniquilá-lo pela própria sua imunidade, vamos dizer assim. O Janeiro Verde é para reforçar as formas de prevenção contra o câncer de colo de útero e também falar sobre os cuidados com a saúde ginecológica de maneira geral. A infecção por HPV pode causar outros tipos de câncer.
Ir ao médico, fazer exame preventivo, manter o acompanhamento periódico, tudo isso é fundamental. A partir dos 25 anos, as mulheres precisam fazer colposcopia e citologia oncótica, que está disponível na rede de saúde, no SUS. Então, é importantíssimo não só evitar se vacinando, caso não tenha se vacinado, fazer o diagnóstico precoce. Então, a gente está falando de, com um exame simples, a gente diagnosticar precocemente e aumentar a chance de cura em quase 100%. A gente sabe que a vacina pode proteger para outros cânceres. Então, câncer de pênis, câncer de ânus, cabeça e pescoço, ou seja, boca, amígdala, vulva, vagina. Então, a vacina tem uma amplitude muito grande e uma efetividade muito grande. Esta arquiteta de 46 anos sempre respeitou os prazos. Danado é que, em setembro de 2022, ela fez o exame, mas acabou esquecendo de pegar o resultado. Tinha HPV e não sabia. Foi aí que, em março de 2023, começou a ter sangramentos, dores. O câncer já estava lá. Eu nunca esqueço da palavra adenocarcinoma, né? Eu não sabia o que era o adeno, mas o carcinoma eu já tinha uma noção do que seria. E aí é um susto e você, ao mesmo tempo que sentiu medo, você fica sem acreditar. É como se a ficha não tivesse caído. E a ficha só caiu realmente quando eu levei aquele exame para um dos médicos. E daí a gente começou a investigar para saber o tipo de tumor que era, né? E daí direcionar o tratamento que teria que ser feito. O tratamento de Mirella durou 1 mês e meio. Foi pesado, mas ela venceu. Desde outubro de 2023, os resultados para o câncer estão negativos. Umas sessões de químio, fiz sessões de radioterapia também e fiz sessões de braquiterapia, que é um tratamento que pelo que eu entendo, é um tipo de radioterapia, mas mais localizada, né? Como foi no colo do útero, tem como acessar isso através de um equipamentozinho e a radiação vai diretamente ali. Então, isso ajuda na prosperidade do tratamento, né? Foi dureza. É isso que eu digo, o misto do medo, né, da incerteza. A palavra câncer causa muita assombração para a gente, mas a gente tem que entender que, graças a Deus, a medicina, a ciência está muito avançada e hoje em dia tem muito tratamento. Agora, o ideal mesmo é a gente não ter. Se puder prevenir, melhor ainda, né? O N1 de hoje está falando sobre a situação dos moradores de 2 Unidos, no Recife, que estão sofrendo com alagamentos na comunidade. Eles dizem que sempre que chove, essa situação piora. Natália Dielu está por lá. Nós já temos resposta da Prefeitura do Recife para os moradores, Natália? Temos sim uma resposta que eu vou dar aqui para os moradores. A Prefeitura disse que está construindo, né, essa ponte que vai ligar os bairros de Beberibe e 2 Unidos, que essa obra inclui o desvio no trecho final do Rio Morno, que foi feito para garantir o fluxo de água durante a construção. E a Prefeitura disse que essa não é a causa dos alagamentos na área. A Prefeitura disse que a intervenção está em fase final, com mais de 80% de conclusão, e vai ser entregue em breve, não disse quando, né? E a Prefeitura disse que, na verdade, o acúmulo das águas foi agravado pelo descarte inadequado de lixo no curso d'água, que inclusive o prefeito esteve aqui na última segunda-feira. O prefeito João Campos visitou o local e mostrou a grande quantidade de lixo jogada aqui no rio. A Prefeitura diz que em Lourdes está fazendo a limpeza, mas pede a colaboração da população para que os resíduos sejam colocados no lugar adequado. Os moradores estão aqui, né, acompanharam essa resposta da Prefeitura. O que a senhora achou dessa resposta? Eu achei o seguinte, é que esse lixo que o prefeito veio e filmou segunda-feira, esse lixo não é só daqui da nossa comunidade, que a gente tem consciência, porque tem coleta de lixo todos os dias na nossa rua. Então, esse lixo já veio, a água trouxe de muito longe esse lixo todo. Então, essa cheia de ontem foi anunciada, porque faz meses que a gente vem pedindo a limpeza do lixo aqui e eles não vieram limpar nada, entendeu? Aí por isso que aconteceu isso. E o rio que estava, a água ficou toda presa aqui. Vocês me disseram que desde que começou essa obra não houve limpeza nesse trecho? Não houve. A gente pediu, falou com o secretário da obra, não teve limpeza nenhuma aqui no rio.
Certo, a gente vai continuar acompanhando, né, para ver o que é que vai ser feito, todo mundo preocupado com essas chuvas, né, que estão vindo, vez ou outra, os prejuízos também de todo mundo, a gente vai continuar acompanhando, vocês podem contar com a gente, vamos continuar em contato com vocês, boa tarde para todo mundo, viu, boa semana para vocês, Maristela. Isso, Natália, a gente segue acompanhando a situação desses moradores, não pode ficar desse jeito, né? A seguir, tem opção de lazer para curtir as férias e aproveitar o contato com a natureza. A gente mostra mais já, depois do intervalo, agora 12h54. Meio-dia e 57, estamos de volta para passear pelo Parque Estadual Dois Irmãos, que está com programação especial. Nesse mês de férias, Luna Markman está por lá. Conta a programação para a gente, Luna. Oi, Maristela, tudo bom com você? Eu volto a falar aqui do Parque Dois Irmãos para dizer que ele está fazendo aniversário. Foi ontem, 109 de parque e quanto? 86 de zoológico. E 86 de zoológico. Aqui está Ana Vicente, que é analista ambiental do parque. Foi ontem, só que aí por causa das chuvas transferiu para sábado que vem o aniversário. Então vamos só falar qual é a programação do sábado para o pessoal já se animar? Boa tarde. Boa tarde. Além das atividades, né, e programações que a gente terá nesse dia, a gente vai ter o cupcake, né, o bolo que todo ano a gente faz, né, para os visitantes em comemoração à existência desse lugar tão lindo que temos aqui. Passa a partir de que horas? A partir das 9 horas da manhã. Entrada R$5. Entrada R$5. Criança menor de 5 é de graça? É de graça. Maravilha. Deixa eu só dar uma olhadinha nesse pessoal que deve estar aproveitando um pouquinho esse espaço. Licença, tudo bom? Boa tarde. Como é teu nome, meu bem? Larissa. E você? Laura. O que vocês são uma da outra? Amiga. Amigas. Me diz o seguinte, Laura, tu já conhecia aqui o parque? Eu vim aqui muito pequena. Lembra de nada? Nada. E tu, Lauri? Eu nunca vi, não. E tu nunca veio, Larissa? Não. E tu tinha vontade? Tu mora aqui perto? Como é que é? Moro em Tabatinga. Em Tabatinga. Mas já tinha passado aqui e já tinha... Várias vezes. E ficava curiosa? E o que tu estás achando? Porque a gente tá na parte das aves, que é bem o comecinho ainda, né? É. E o que tu já viu? Eu já vi essa arara. Essa arara, bem bonitinha, amarelinha, né? É. Aí eu já vi aquele ali que eu esqueci. Que é os papagaios. Já vi a cobra. Entendi. Já vi um monte de cobra. E já vi um monte de cobra também. E tu gostasse de alguma coisa, Laura? Gostei muito do tucano. Eita, que legal. É bonito que só, né? Da cobra branca com amarelo. Foi mesmo, tinha dessa cor, era massa. Tem mais algum que tu queres ver? Eu quero ver a área dos primatas, né? Que é um pouquinho mais lá atrás. E deixa eu só fazer um convite para vocês. Tem bicho novo aqui, que eu vou até pedir pra gente rodar imagens. Obrigada, viu, minha gente? Vou pedir até pra rodar imagens. É o mutum. Um mutum que foi um casal que chegou aqui, né, Ana? Explica pra gente qual a importância de ter esse novo casal dessa espécie mutum aqui no horto. Na realidade, o mutum do Nordeste, né, que a gente fala que é o mutum de Alagoas, as últimas espécies vistas foi na década de 80, né, então o mutum ele já está extinto na natureza, né, por conta de fragmentação da mata, por conta da caça. Então, em outra instituição, lá em Foz do Iguaçu, no Parque das Aves, ele foi reintroduzido, né, para ser novamente cultivado em cativeiro, né? Então a gente está trazendo esses exemplares aqui, esses indivíduos, um macho e uma fêmea, para fazer a educação ambiental, né? Para trazer um pouco desse trabalho de conservação que a gente tem aqui dentro do zoológico. Inclusive, atividades educativas também fazem parte da programação das férias, né? Que acontecem até o final do mês. Tem o que nessa programação? Isso. Além das atividades, né, do cotidiano, a gente também vai ter várias trilhas, várias atividades lúdicas, oficinas, né? Então, todo um trabalho que a gente faz aqui para trazer o conhecimento, né, de toda a riqueza que a gente tem aqui no parque, com relação aos animais, o trabalho que a gente faz, visitas guiadas. E isso já está incluso no valor do ingresso, né? Só precisa se inscrever assim que entra no parque? Isso. Nessa nova edição, né, que a gente está
promovendo para o público em geral, gratuita todas as atividades, né? Então, o visitante que queira nos visitar, né, que queira desfrutar dessas atividades, ele pode vir aqui no zoológico, apenas pagar, né, o ingresso e se inscrever. Perfeito, muito obrigada, parabéns ao Parque dos Irmãos. Maristela, volto com você com essa bela imagem dessa ave. Um passeio, sem dúvida, muito legal para toda a família, né, Luna? E o NE1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte.